E é com o trem passando que começamos o vídeo de hoje. Aqui na cidade o trem passa nesse trilho, passa num trilho que tem mais pra lá. Enfim, o trem cruza a cidade de diversas formas. Rapaziada, se tu não é inscrito, inscreva-se, se possível deixe o like, compartilhe o nosso canal. Se tiver interesse, estamos na nossa terceira ação, 95% da nossa terceira ação, onde você concorre por apenas R$ 29,00 a um Gol geração 3, versão Rally, com suspensão fixa legalizada. Galera, hoje eu vou falar sobre o motor HSD, motor 2.5 HSD que equipou Mercedes Sprinter, aquela vanzinha da Mercedes, equipou a S10 nos primeiros anos das S10 a diesel, motor 2.5, Ranger ela também equipou a F1000 também, F1000 HSD. Ele é um motor, galera, que na S10, acredito que na S10 ele tenha sido aí na versão mais sofrível, porque na Ranger, na F1000, esse motor é interculado, esse motor teve melhorias, mas na S10 é um motor de apenas 95 cavalos contra 115 da Ranger e da F1000, mas na S10, além de não ter intercooler, a caminhonete vai acabar sofrendo mais por falta de potência, etc, falta de torque. Então eu particularmente não aconselho muito a compra da S10 se você tem um pouquinho mais de pressa, porque nesse caso específico aí, falando do motor Maxion, na Ranger saiu melhor, tá? Ele é um motor um pouco incompreendido, galera, porque apesar da sigla HSD significar High Speed Diesel e LSD, que é dos motores Low Speed Diesel para motores de baixa rotação, o HSD de alta rotação não é tão alto assim. Então não adianta você ter um motor HSD diesel e querer extrapolar em questão de desempenho, querer ficar acelerando toda hora, colocando muito giro. Ele vai ter mais giro, sim, do que o LSD, mas também não é um motor que deve ser extrapolado, galera. Por exemplo, assim, Silverado é uma caminhonete que também tem um pouco de giro a mais do que a concorrente F250. Tá? Mas não é por causa disso que você vai ficar toda hora lá batendo perto dos 5.000 giros. O diesel em si, o motor a diesel em si, mesmo sendo HSD, ele é um motor que deve ter um cuidado a mais, porque ele começa a surgir um monte de vazamento, começa a dar um monte de problema. É diferente de um carro a gasolina que aceita andar com rotações mais elevadas. Eu não tenho experiência com o Sprinter, então não vou entrar no mérito da questão de falar sobre a van específica. O que eu sei é que quem tem a van até elogia, mas em algumas situações falta um pouco de desempenho, tá? É só o que eu sei, mas eu particularmente não tenho experiências. Mas com a F1000, a Ranger e a S10 é como eu falei, a S10 é a que mais vai sofrer pela falta de potência, só que a F1000, apesar dela ter a mesma potência da Ranger, dela ser interculada, ser um HSD Maxion 2.5 interculado, ela é uma caminhonete mais pesada, então ela vai sofrer um pouco também. E outra coisa, como a F1000 é uma caminhonete que vai, por natureza, carregar mais peso do que a S10 e do que a Ranger, ela vai sofrer também pelo peso que ela vai carregar, entendeu? Então a pessoa vai precisar exigir mais do motor, vai precisar pisar mais, vai precisar dar mais rotação, e isso aí causa sim um desgaste maior, principalmente num veículo onde, volto a dizer, mesmo sendo HSD, High Speed Diesel, ele não é um motor feito para pisar muito, para acelerar muito, é um motor para te usar tranquilamente. Agora, pessoal, tirando essas limitações aí, de que ela não vai poder andar muito forte, não vai poder acelerar tanto, não vai ter o mesmo desempenho, por exemplo, assim, a S10 de 2000 em diante ganhou o motor 2.8 MWM. Esse motor nem se compara ao 2.5, esse motor é muito melhor do que esse 2.5 da S10. Então, mas mesmo esse motor não tendo a durabilidade, não tendo o desempenho de um MWM, ele é um motor sim de uma economia, é um motor que dá para fazer economia com ele.
É um motor que tem bastante peças ainda à disposição para fazer alguma manutenção que seja necessária. As caminhonetes que tem esse motor, geralmente elas vão valer menos. Uma Ranger 2.5 vai valer menos que a Ranger 2.8 que veio depois. A S10 2.5 vai valer ainda mais, ainda menos do que em comparação com a Ranger mais nova. A S10 ainda é maior a diferença em comparação à MWM em questão de valores. Então assim, esse motor tem as suas qualidades sim, só que eu acho que ele é mal interpretado, tá? A F1000 com esse motor, ela sempre foi muito abaixo. Agora, com essa alta de preços aí que tá acontecendo, tem vídeo no canal falando sobre isso, até essa F1000 tá cara. Mas se for comparar as 3 F1000, ano 97 e 98, que saíram com esse motor, a 4.9, a gasolina, a 2.5 Maxion HSD, que é essa que a gente tá falando, e a 4.3 MWM X10, a Maxion sempre teve mais perto de preço da 4.9 a gasolina, porque vocês sabem, caminhonete a gasolina sempre vai ter uma desvalorização maior, sempre vai valer menos do que a diesel. Mas a HSD sempre teve mais perto da 4.9 e gasolina do que da MWM X10, justamente por ela ser relativamente desvalorizada no passado, por ter aí essas questões aí do pessoal que comprava e começava a usar muito para trabalhar, ou começava a usar muito no pau em alta velocidade e não compreendia que esse motor, para resumir, a vantagem desse motor é ele ser um motor de baixo consumo de diesel e um motor que vai ser, os veículos que vão ter esse motor aí, no caso da F1000, da Ranger, da S10, vão ser veículos mais baratos que outras versões. Eles vão ser veículos que tem uma manutenção relativamente fácil, apesar de que, se começar a usar de modo severo, ele vai incomodar mais. E tirando isso aí, pessoal, tem muitas qualidades esse motor sim. Sobre comprar hoje em dia, todos esses veículos citados que eu comentei já são veículos aí com praticamente 20 anos. Então óbvio que tem que estar em bom estado, porque de qualquer forma, se você tiver que fazer esse motor, tiver que fazer alguma manutenção mais precisa, alguma manutenção mais profunda, não vai ser baratinho, exatamente baratinho, né? Mas ainda assim vai ser mais barato que muitos outros motores a diesel da época. Valeu, pessoal, tamo junto, forte abraço.